Salve, salve, meu povo! Salve, salve, minha gente! Sacada Cultural no ar. Aqui, mais um programa para vocês, convidadas e convidados maravilhosos e maravilhosas. Ao meu lado aqui, minha querida amiga, atriz, contadora de histórias, bailarina, malabares, tudo. A gente faz de tudo. Camila Genaro. É verdade. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, obrigada a vocês que estão aí do outro lado, obrigada aos convidados que estão aqui dividindo a mesa comigo hoje. Muito obrigada. E aqui na minha frente, eu tô há 10 anos já tentando um papo com esses dois. Esse grupo, essa dupla maravilhosa, Choro de Bolso, Débora Gozoli, seja bem-vinda. Obrigada. Meu camarada Marcos Cantu. Eu tô com o Márcio na cabeça, que o Márcio Barreto também vai gravar, né? E olha, meu Deus, não lembra, né? Não lembra. Epa, deu. Marcos Canduta, seja bem-vindo, meu irmão. Salve, Danilo. Mas tu sabe que o Ademir do Clube do Choro me chamava de Márcio, de sacanagem, né? Tu sabe que eu tava, esses dias, conversando com Márcio Aurélio. Sabe o Márcio Aurélio? Sei. É Márcio Aurélio. Eu falei, mas Márcio Aurélio? Mas o que eu vou fazer? Marco Aurélio. Não, é Márcio Aurélio. Aí eu fiquei nesse negócio, porque é uma dificuldade tu chamar Márcio Aurélio, tu tá Marco Aurélio, aí quando agora eu vou falar com Marcos Canduta, Márcio. Canduta, seja bem-vindo, respirando mais aliviado aqui, com esperança. Vamos passar um Natal de esperança agora. Rapaz, não deu depois assim de um fim de domingo tenso, né? Aí assim, deu uma relaxada, né? Um grau de esperança na gente que desperta mais uma vez. E eu quero assim, eu acho que não só a política e tudo que a gente vivenciou e vivencia e está vivenciando aí na sociedade vem agora nos trazendo essa esperança, renovando nossa esperança, mas eu acredito muito que a arte e a música também traz isso e trouxe isso dentro de toda a pandemia. A gente viu isso acontecer. Por isso que eu quero pedir para vocês, para a gente começar esse programa com música. Então vamos, uma valsa da Débora, que está no nosso disco, chama Partida.
Gente, choro de bolso. Como que começou essa onda do choro de bolso? Quer falar? O nome Choro de Bolso, ele surge na livraria Realejo, uma livraria aqui de Santos. Antes a gente chegou a fazer algum trabalho juntos, mas não tínhamos Não um tinha nome. nome. A gente começou a tocar. E o nome não tinha surge dentro da livraria. Quando tu olhou na prateleirinha de livros de bolso, e os grupos de choro são grandes, né? 5, 6, 7 integrantes. E nós somos só 2, então é compacto como livro de bolso. Choro de bolso. E o choro não é uma música que, assim, ela é uma música brasileira, né? E que a gente até chegou já a conversar bastante sobre isso, sobre a questão primeiro do instrumental, né? Da questão instrumental, do quanto que se consome esse tipo de música no Brasil, né? Que ela não é popularizada. E ela é uma música extremamente importante para toda a nossa formação cultural, né, Canduta? Não, assim, o choro ele é anterior ao samba. Né? É o primeiro gênero musical urbano brasileiro, é o choro. Já foi mais consumido do que hoje, mas ainda é bastante. E a gente tem uns núcleos, umas células bem interessantes. Então você tem a cena do choro de Brasília, a cena do choro de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, de São Paulo, no Pará. No Pará tem uma cena de choro fantástica, cara, assim. Muita gente, muita molecada produzindo, compondo, isso e é o que eu acho mais legal. A molecada fazendo choro novo, inédito, né? Porque tem uma outra coisa também, às vezes você vai numa roda de choro, às vezes você já sabe até a sequência. Vem essa, agora vem essa, agora vem aquela, agora você tem que tocar o jacó, você tem que tocar não sei o quê. Não que a gente não toque e não goste. Eu acho que assim é importante, mas é isso. A produção do choro, ela nunca parou. Né? Tem uma amplitude, né? É muito amplo, tem muita canção que as pessoas não tiveram, muita gente não teve nem a oportunidade de ouvir. Né? Então, assim, quando você toca... Eu sou músico e eu não sou um grande conhecedor do choro. Então, às vezes eu estou escutando vocês tocarem uma canção que é super importante na história do choro e eu nunca tinha ouvido. Então, assim, aquilo é de uma certa forma, é um trabalho de formação cultural, né? Sim, isso é uma coisa que a gente fez bastante. Quando... Lá atrás, antes da gente cair no desgoverno, quando a gente tinha governo, quando a gente tinha política pública de cultura, a gente ficou alguns anos viajando pelo interior inteiro do estado, dando oficina para a molecada. A gente fez muita viagem e contando a história do choro. Exatamente de onde vem, o que é, qual a importância dele. Então, mostrando choros lá de trás. Então, você tem choros do final do século XIX. Cara, é uma música de um nível muito alto, muito interessante e que ninguém conhece. E hoje, você acha que com essa questão das ferramentas tecnológicas, da internet, claro que são ferramentas que, eu sempre costumo dizer isso, elas não são ferramentas que nasceram agora, elas se intensificaram mais na pandemia porque a gente acabou necessitando utilizar dessas ferramentas para poder se comunicar. Você acha que com essas novas ferramentas, que nem teve aqui recentemente o Marcelo Laranja, que é do Clube de Choro lá de Santos, trouxe também 3 garotos que tocam choro. Da escolinha, né? Super o Luan, novos. O Lucas e o Raul. Exatamente, super novos. E assim, você vê a molecada tocando choro. E não tocando choro porque tem aquela coisa, aquele cara que vai assim, o pai manda o filho tocar, o filho toca assim, ó. Ai, que saco. Não, eles tocando com gosto, com vontade de tocar. Você acha que essas novas ferramentas, elas auxiliam bastante nessa comunicação do choro e de outros tipos de músicas que são poucos consumidas pelas novas gerações para serem mais consumidas? Eu acho que tudo ajuda, né? Eu acho que a gente tem que mostrar, porque
quando a gente fazia as oficinas, vocês sabem o que é choro? Não, tá, não sei. Aí você começa a tocar um Odeon, né, do Ernesto Nazaré. Mas esse eu conheço. Sim, é choro. Toca Carinhoso, né? Eles sabem cantar. Eles conhecem a letra. E aí, mas isso é choro? Isso é choro, né? Aí fala de Pixinguinha, fala de Ernesto, fala do Jacó, né? Então, tem doce de coco, tá meio também dentro da gente. Sim. Né? Então, eu acho que tudo ajuda. Lógico, com a internet você consegue... Hoje o Choro de Bolso toca... Quantos que você falou, países? Que foi ouvido? Que saiu agora o nosso Spotify, dava, sei lá, acho que 60 e poucos países que uma coisa nosso impensável. Sei lá, 25 anos atrás, 30 anos atrás. Tinha um monopólio de gravadoras. Tem outra coisa muito louca, né? Porque assim, o universo do choro é bem amplo. Então, quando a gente fala em choro, você está falando de choro, você está falando de machista, você está falando de polca, você está falando de shots, de valsa. Aí, uma vez, dando uma fuçada, cara, eu achei um holandês que mora em Amsterdã, ele dando aula de pandeiro no YouTube, e cheio do borogodó, cheio do swing, ele tocando machixe ali, melhor que alguns brasileiros que eu conheço, sabe? Eu falei... Oi, o gringo, cara. Né? No Rio de Janeiro você tem aí... E isso o quê? É a internet. É uma ferramenta muito legal. Né? No Rio você tem a Naomi Kumamoto, que é uma japonesa que ela está compondo quadrilha. Cara, quadrilha é uma outra coisa que fazia parte do universo do choro lá no século XIX, e ninguém nunca mais escreveu uma quadrilha. Porque ela está escrevendo. Dançar, né? Também tem isso, tinha a interação social, né? Então as quadrilhas era quando elas eram longas, são geralmente 4, 5 movimentos. Então você estava com o par, então tinha aquela coisa do flerte, de você estar. Quanto maior a música, mais você estava perto. E assim, hoje os segmentos artísticos eles fazem transversalidades, né? Então assim, quando a arte se encontra com a outra arte. Sim. Por exemplo, dona Camila Genaro, você já contadora de histórias, atriz, você já contou histórias sobre o choro? Já contei. Há muitos anos atrás. Que legal. Algum tempo atrás, a gente fez um trabalho com uma oficina também com umas crianças e eu contei a história do choro. Mas por que isso? A contação de história, ela consegue beber na fonte de todas as outras artes, né? Então, é a arte maior, né? Lá em cima tá a contação de história, que desde que o mundo é mundo se conta histórias. E aí a gente consegue beber hoje em dia na fonte de diversas artes, né? Diversas linguagens. Misturar música, misturar circo, misturar tudo. E para você, a contação de história, como que ela chegou na sua vida? Eu sou muito fã da Camila, né? Eu sou assim, eu olho, eu contava história lá com os Elos, tudo. Mas quando eu olho assim a Camila, eu falo, Camila é uma contadora de história, o mesmo, sabe? Assim, dá gosto de ver. É muito bom ver a Camila contando história. Como que chegou isso para você, Camila? Como que veio a contação de história para sua vida? Então, eu sou de formação, eu sou professora. Eu fiquei 16 anos na sala de aula. E a contação de histórias chegou exatamente quando eu fazia magistério, lá em 90 e alguma coisa. 95. E aí, eu muito tímida, por incrível que pareça. Eu era uma pessoa muito tímida. Para apresentar trabalho na frente era um horror. Era terrível. Eu vi que alguém se identificou com a minha história aqui. É um sofrimento. Era um sofrimento. E aí, chegou aqui em Santos um projeto do ProLer, que era um projeto de fomento ao livro e à leitura da Biblioteca Nacional, das universidades, e que levava a contação de história como uma ferramenta de apresentar o livro e a leitura, né? Diferente da gente dos anos 80, que a gente lia porque tinha que fazer prova, né? Então a gente queria fazer esse movimento contrário. E aí, então, chegou em Santos o ProLer, eu falei, vou lá ver o que é isso, esse negócio de contação de história. Quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu insisti. E aí eu descobri que eu já era uma contadora de histórias. E que antes de ser contadora de histórias, eu era uma escutadora de histórias. E aí, quando a gente faz esse movimento de entender quais são as vozes que habitam a gente,
Aí a gente entende que todo mundo é um contador de histórias. Nem todos levam a contação de história pro palco, mas todo mundo tem uma história para contar. E aí eu levei a contação de história para a sala de aula, mas a sala de aula ficou pequena. Chegou uma hora que eu tive que fazer uma escolha. Chegou uma hora que eu tive que fazer uma escolha. Que a internet me levou para muitos lugares, porque eu já usava a ferramenta da internet lá na época do MSN, do Orkut. E aí eu já levava a contação de história através das redes sociais. E aí começou a me levar para outros cantos. E as pessoas começaram a me convidar para ir para outros lugares. E a sala de aula não me permitia isso. E eu tive que fazer uma escolha. Nem toda escolha é fácil. Eu sofri, mas... Aí eu falei, não, vou. Todo mundo me chamou de louca, de maluca, onde já se viu, trocar o certo pelo duvidoso, e aquela coisa toda. Mas eu falei, eu vou. Aí, não sabia onde ia dar, né? Porque imagina... Mas é tão maluco isso, porque quando a gente faz as coisas com muita vontade, com muita certeza do que você quer, né? E aí eu fiz as coisas com muita vontade, com muita certeza, assim. E aí a gente vai fazendo as conexões, né? Oi, Danilo, então, tudo bem? Ó, também sou contadora de histórias. Olha, Fulano, eu também conto. Ó, eu também conto história Caiçara. Olha, vamos fazer junto? E a gente vai começando a fazer essas conexões, né? Essas interezas, né? E hoje você vive... Esse é o seu trabalho. Esse é o meu trabalho. E isso que é muito interessante, né? Porque assim, é o trabalho que você escolheu, tá? Falei num dos programas assim, ninguém escolhe ser artista, ninguém escolhe ser contador de história. Então a gente faz com amor mesmo, né? Justamente. Porque eu escolhi, a princípio, ser professora. E aí, as histórias me escolheram, né? Eu fui lá e falei assim, não, tudo bem, estou aqui a serviço de vocês. Vamos lá, então, que eu vou servi-las. Vou servir, sou uma servidora da palavra. E aí, eu fiz uma outra escolha. Mas é difícil, viu? Não é fácil viver de arte. Lógico que não, viver da palavra. 25 anos que eu conto história e 25 anos que eu tenho que explicar para as pessoas o que é ser contadora de histórias. Porque as pessoas falam, você vai contar uma historinha? Você conta história? Nossa, que diferente, nunca vi. Então, você tem que explicar primeiro para o cliente, depois para as pessoas que a gente encontra. Então, são 25 anos fazendo esse trabalho de fazer com que as pessoas entendam. A pandemia... Eu era louca da live, né? Na época eu não chamava de live, eu chamava de transmissão ao vivo mesmo, né? Porque eu comecei a fazer as transmissões ao vivo quando o Facebook e o YouTube permitiram que nós, réis mortais, fizéssemos isso. E aí a pandemia, ela também propiciou que as pessoas conhecessem a contação de história. Porque o movimento das contadoras de histórias foi um dos primeiros a fazer live. Uhum. No dia 16 de março eu estava fazendo live, né? E aí a gente saiu em diversos jornais, em todas as mídias, aí as pessoas começaram a entender mais o que era a contação de história. Que a contação de história não é só abrir o livro e ler e pronto, acabou. Sim. É muito mais. E tem várias formas de contar história também. Por exemplo, a Camila, ela trabalha com a palavra, e isso é maravilhoso. E eu já vi, eu posso dizer que realmente ela envolve você, viu? A Yara, ela... Né? Tem a Yara que canta, ela fala e você vai indo. Enquanto isso, tem outras formas de contar a história, como o Choro de Bolso, que toca e a gente vai se envolvendo nessa música maravilhosa. Até quero pedir mais uma canção aqui pra eles. Qual que é que você quer? Que é da pandemia? Não. A Sacada Cultural é o único lugar que a gente pode pedir música, o músico não vai ficar bravo. Porque imagina, na noite, os caras ficam, toca aquela. E eu tocava, nossa senhora. O que você quer? Então vamos tocar essa aqui. Essa moça aqui é louca pelos IPs. Né? Louca, ela não pode ver um IP, para o carro para fotografar IP. É a louca do IP. É a louca do IP. E aí eu fiz esse tema que chama Ela e os IPs. Essa é novinha, uma das últimas, assim.
Ai, que lindo. A gente vai embarcando. Ai, eu fiquei emocionada. É lindo, é É lindo. bonito, né, esse tema. Eu também gostei. Muito Quando eu lindo. toquei a primeira vez, eu falei, olha. Me trouxe na cabeça agora o ipê amarelo que o Darcio cantava. Na cabeça do homem eu plantei um ipê amarelo. Então, acho que o ipê é inspirador, né? Então, e engraçado que esse ano, não sei se foram as chuvas em excesso, pelo menos aqui em Santos, nós tivemos pouco ipê florido. Ano passado eles estavam lindos. E durante vários dias eu ficava louca com os ipês. E esse ano as flores estavam menores e em menor quantidade. Sim. Não sei. Pouca chuva, vamos chover um pouco mais. Aliás, calor é uma coisa também que... eu gosto de chuva, né? Chuva é importante, mas às vezes a gente quer fazer alguma coisa, né? Eventos externos. Eventos externos em Santos. A livraria que ela falou que nós tocamos na calçada. Sim. Então, já teve anos, sim, de 3 sextas-feiras sem tocar, porque chovia. Livraria Realejo. Um abraço pro Zé Luiz, meu amigo. Maravilhosa. Inclusive, vocês estão na livraria, né? Fizemos aniversário, maioridade esse ano. 18 anos tocando na Realejo. Sabe o que é isso? Inclusive, se não a única, uma das pouquíssimas livrarias de rua que tem, né? Acabaram todas agora. Aqui em Santos só tem 2. Só 12. E lá, além da livraria, o Zé é também produtor da Tarrafa Literária. E vocês tocam lá na livraria? Quais são os dias que vocês tocam? Só sexta-feira. Sexta-feira. A partir de que horas? Das 18h30 até 19h30. É bem curtinho. Aí, galera de Sampa. É um happy hour. Galera de Sampa, das 18h30 às 20h30. Às 19h30. Às 19h30. Das 18h30 às 19h30, na Realejo, em Santos, que fica ali na Praça Independência, no Gonzaga. Você chegar sexta-feira lá, você pode ver Choro de Bolso. E eu quero aqui agora convidar para essa mesa, para completar essa mesa, com convidados e convidadas maravilhosas e maravilhosos. Quero chamar aqui o meu querido músico compositor Marcelo Arena. Chega mais! E aí, gente, Deixa eu beleza? colocar o meu fone agora. Boa tarde. Deixa eu colocar o fone. Pera aí, Marcelo, que eu já vou conseguir te ouvir. Seja bem-vindo, meu irmão. Tudo bem, cara? Tudo bem. Pra gente é um prazer ter você aqui. Tava curtindo esse chorinho aí, lindo. Me lembrou muito meu avô. Meu avô tinha um regional de chorinho. Eu, pequeno, vi ele ensaiando. Muito legal. Choro é uma delícia, né, cara? Meu pai também adora. Meu pai é fã de choro. Olha, e esses dois que estão aqui é assim, a nata do choro, viu? Nada. A nata fica... São 18... A nata de nata. São 18 anos em cartaz, né, cara? No mesmo lugar. Isso é legal, é um recorde. Isso é legal. Aí outro dia, Danilo, eu soltei isso, aí o Julinho, não, mas eu fiquei no torto há 18 anos. Marcelo, conta pra gente o que você tá aprontando, o que vem por aí? Olha, nós lançamos no meio do ano uma música chamada Balada da Redenção, que tinha muito a ver com o que nós passamos na pandemia. Acho que é meio que um expurgo, né? Acho que todos nós, vocês aí também devem ter sentido toda essa pressão que foi a pandemia. E a música foi muito bem. E agora, 2 semanas atrás, nós lançamos uma música chamada O Idiota, que tem relação com as redes sociais também. De uns anos para cá, de 2017, 2018 para cá, vários artistas, não sei se com vocês aconteceram o mesmo, mas a gente não pode mais colocar a nossa opinião nas redes. A nossa obrigação é fazer música e ficar calado. Então, como cidadão, não temos mais esse direito, né, de nos expressarmos, de colocar a nossa opinião.
E existe muito ataque por parte de algumas pessoas na internet. Uma das vezes que eu fui postar, minha empresária insistiu muito que eu postasse alguma coisa. Acho que foi em relação àquela coisa horrorosa que aconteceu nos Estados Unidos, com um policial com um joelho no pescoço do rapaz, esqueci o nome dele. E eu postei alguma coisa tipo, olha, se a gente tem que falar que vidas negras importam a essa altura do campeonato, em algum lugar a gente errou, volta tudo, né? E, cara, eu não podia imaginar o quanto tem gente racista no país. Eu já sabia que existia um racismo forte no país, mas eu não pensei que era tanto. E uma dessas pessoas, eu entrei numa discussão, porque eu não aguentei, era um professor da UF, aqui do Rio, e ele muito, muito nervoso, muito alterado, partindo para agressão e tal, verbal. Teve uma hora que ele falou assim, pô, por que você não para de colocar suas opiniões na internet? Ninguém está interessado no que você acredita como artista, na sua ideologia. Por que você não vai fazer música? Eu falei, me dá 5 minutos. Aí eu fiz, tá tudo escancarado, já não tem como negar. Genial. Mesmo assim, tem imbecil que não consegue acreditar. Você prova, ele refuta, sem ter nenhum argumento. Daí você percebe que está perdendo seu tempo. Bicicleta quebrada você pode consertar. Micro-ondas, geladeira e até seu celular. Quase tudo tem conserto, quase tudo tem resposta. Só não dá para consertar a cabeça de um idiota. E eu descobri que nós temos uma legião de idiotas nesse país. É preciso muita paciência e bom humor para aguentá-los. Tu foi bonzinho, viu, Marcelo? Porque essa frase ainda rimava, quase tudo tem resposta, só não tem conserto. Então eu pensei nisso quando eu falei, ele vai terminar, eu fiquei aqui. Rima com resposta? Mas eu fui generoso. Eu acho que sim. Marcelo, e a banda? Eu acho que... cara, tá ótimo, fazendo shows, a gente agora... Isso, a gente agora tá trabalhando na produção de uma música chamada A Verdade Está Voltando. Eu acho que também tem muita gente que vai se irritar com isso. Mas por aí vai. Tem uma outra também chamada Bambalalão, Senhor Capitão. Não é mera coincidência. Como começou tudo isso? A gente tem esse vácuo da pandemia, mas a banda tem uma história. E como que começou tudo isso? Sim. Isso lá em 86. Em 86, as gravadoras costumavam promover festivais, e desses festivais tirar alguns nomes, né, para lançar. Vocês lembram de Pau de Sebo? Era um disco com várias bandas, e dali as que se sobressaíssem... Sim. Teriam de repente um contrato com a gravadora. Esse foi nosso caso, a gente tirou em segundo lugar, mas a música foi muito executada nas rádios e fomos convidados para gravar o nosso primeiro álbum, que aí a música que mais tocou foi Dois Gumes. Depois mudamos de gravadora, fomos para Sony Music, e aí lá gravamos dois álbuns. Aí tem Cartas Missionários, Dias Vermelhos, Notícias do Leste, Canção em Volta do Fogo. Tem várias canções que entraram nas rádios e ficaram conhecidas do grande público. Depois tivemos um hiato, mas viemos com Pra Nunca Mais Partir e outras músicas, Um Dia de Cada Vez. Então, são músicas que seguram a onda da nossa carreira esses anos todos, né? Sim, o Marcelo, o Bruno estava falando, o Bruno Gouveia, do Biquíni Cavadão, esteve aqui com a gente também. O Bruno é um grande amigo. É um querido, cara, maravilhoso. E aí a gente tava falando, falei, cara, como é bom
ver as bandas que estavam ali na década de 80, né? Fazendo o seu trabalho, tudo, e que hoje estão aí, cara, estão na estrada e estão carregando não só o seu trabalho recente, mas toda essa história que vocês trazem, né? Exatamente. Cara, houve um movimento esquisito dos anos 80 para os 90. É normal isso. As bandas, a nova geração que estava vindo, meio que era preciso fazer uma faxina para uma nova geração vir, né? E a gente meio que sofreu um pouco com isso, mas como eu costumo falar pro meu sobrinho e para outra galera que faz música, garoto novo, se você faz uma música que você se orgulha em subir no palco e defender, porque você está num microfone, você está diante de milhares de pessoas. Cara, não importa a idade, não importa gravadora, não importa a grana, não importa nada. Eu não fiz música para o próximo verão. Eu fiz música para todos os verões. Eu sempre me preocupei com isso, desde garoto. Então, eu acho que isso fez com que a banda tivesse essa longevidade toda. Hoje, você tem muita garotada fazendo um trabalho de qualidade que não tem tanta visibilidade. Mas a gente está aí para isso. Eu costumo dizer que quando não vem reforços, o front é aquilo ali mesmo e vai ter que contar com o soldado velho. Eu tenho bala o suficiente, tenho uma arma que funciona, então vamos à luta. Ô Marcelo, como que tem sido, depois eu perguntei aqui já isso também, depois desse processo de pandemia, como tem sido o reencontro com o público? Como que estão as agendas? Como que está essa estrada? Olha, cara, ainda tá estranho, sabia? Você tem períodos com uma agenda legal, vai subindo, vai abaixando, outros meses você não tá com uma agenda tão legal assim, mas isso é normal de uma retomada. Isso é bem normal. Nesse momento, a gente está mais preocupado com lançar os singles e com preparar um disco pro ano que vem. Então, o primeiro show depois da pandemia, cara, não foi nem um primeiro show. Eu tinha um show num domingo, se eu não me engano, e o Bruno do Biquíni, você acabou de falar nele, me chamou para fazer uma participação no show do Biquíni. Eu estava tão louco para subir no palco que eu não queria sair mais. Ele olhava para trás, eu falei, me deixa aqui, eu vou tocar um pandeiro, fazer vocal, qualquer coisa, só não me tira desse palco. Porque, cara, a gente vive para isso, a gente vive para aquele momento, a gente vive pro público da gente. Sim. Né? Então, foi muito duro a pandemia para todos os artistas. Nós fomos os primeiros a parar e os últimos a voltar. Fora que nos planos do governo, nós não estávamos, né? Então ficou mais difícil ainda. Mas, graças a Deus, nos livramos disso. Bola para frente. Mas com certeza esse Natal vai ser um Natal... Natal de esperança, né? Só faltava o Brasil ganhar a Copa, né? Mas, infelizmente... A gente não pode ter tudo. Não pode ter tudo, mas eu vou querer tudo. Eu tô torcendo pro Marrocos. Mas veja bem, ainda hoje de manhã eu falei disso. Tem uma coisa positiva aí. Porque tem um certo capitão aí que ia levantar a taça, ia beijar. Não, ele vai sair desse desgoverno sem esse gostinho. Isso é bom. Isso é bom. Consola. Pode ser também. Mas a gente ganha a Copa muito, na eu adoro próxima. Futebol, né? A gente ganha na próxima, pode ter certeza. Ô Marcelo, para ouvir teu trabalho, as pessoas te encontrar, conta pra gente o endereço. Cara, www.unseoutros.com.br. Nas redes sociais, né, Uns e Outros Oficial,
A gente está sempre lançando coisa nova, a gente está sempre colocando novidades lá. Então, estamos no Instagram, estamos no Facebook e por aí. Também podem acessar os meus perfis, né? E o perfil de cada um da banda. Seja sempre bem-vindo aqui, ô Marcelo. Cara, eu que te agradeço. É sua. Eu agradeço muito você ter aceito esse convite. Obrigado. O que você for lançar, a casa aqui é sua. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Um grande abraço, sucesso para o Sacada Cultural. Sucesso para Débora, né? É Débora e Márcio? Marcos. É Márcio? Não, Marcos. Marcos. Danilo e a Camila. A Camila. Camila, sucesso. Você Obrigada. faz um trabalho lindo. Tá? Que todos nós possamos começar o ano de uma outra forma. Com mais alegria. Nós que sempre estivemos ao lado do público, que eles estejam do nosso lado novamente. Com certeza. Assim seja. Que seja. Valeu, Marcelo. Um beijo. Beijo. Fique Beijo com grande. Deus. É isso aí, Sacada Cultural também conta com os nossos apoiadores. Sem apoiador, sem parceiro que tá ali dia a dia com a gente sempre tá precisando, sempre tá buscando e sempre tá buscando essas parcerias. E aí tem aqui a CNTU, Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados. Agradecer a CNTU, agradecer a Rede Brasil 2022, que é essa rede de artistas, técnicos, pensadores, que tem todo o Brasil. Quero também aqui agradecer Estúdio Stream, nosso grande parceiro Rodrigo, Arthur, toda a equipe do Estúdio Stream que faz com que esse programa aconteça nesse lugar maravilhoso. E com certeza vem muito mais coisa por aí. Obrigado, Rodrigo. Valeu. Agradecer aqui a Ferrofrente, essa entidade que trata e pauta a questão das ferrovias, a importância das ferrovias no Brasil. Também agradecer a Associação Água Viva, que está sempre com a gente nessa luta e nessa parceria, e a nossa produtora, nossas produtoras, a Thaís Oliveira, a Juliana Bordalo, a Bordalo Cultural, que está aqui com a gente fazendo a produção da Sacada Cultural. Valeu, meninas, valeu! E aqui eu nessa mesa com esse papo maravilhoso, depois de falar aqui com o Marcelo Aiena, de uns e outros, eu aqui também com um choro de bolso. Vamos mais uma, Canduta, Débora, bora? Tatu. Uma do nosso disco também, que do segundo disco, né, que a gente tem dois. O primeiro com o Julinho, parceria nossa, e o segundo só nosso. E nessa música a gente tem a participação luxuosíssima de André Memari, arrebentando no piano, né? Maravilhoso.
Muito bom, muito bom. Olha, pra embalar o nosso Natal, né? Pra embalar. E você não vai fugir, não. Não? Não vai fugir, não. Eu quero pedir aqui pra Camila, contadora de história, conta uma história pra gente. Conta. Foco aqui nela, por favor. Eu fiquei aqui pensando, de verdade, porque contador de histórias tem isso, a gente nunca vai com o repertório pronto, né? Diferente do músico. E que mesmo assim também improvisa às vezes, né? Contador de história nunca vai com o repertório pronto. Eu fiquei aqui pensando qual história que eu ia contar. Vim com uma na cabeça, cheguei aqui e mudei. A sua música me levou para outro caminho, a do IP. E aí me lembrou de uma história que eu conto muito e que eu gosto muito, que é uma história de esperançar, persistir e transformar. E ela começa mais ou menos assim. Dizem que era uma vez um fiapinho de água. E esse fiapinho de água, lá de cima da montanha, ele olhava o mar imenso. E ele queria muito chegar no mar. Ele queria muito ver de perto aquilo. E aquele fiapinho de água, ele se vestiu de coragem. E ele falou, eu vou descer essa montanha e eu vou chegar no mar. E quando então ele se encheu mais ainda de coragem, ele desceu. Ele pegou uma força que ele não sabia de onde vinha. E ele começou a descer a montanha, desceu. E no meio do caminho, ele foi se juntando com outras águas. E ele foi se transformando num rio. E descendo com mais força, ele se foi juntando com outras águas e ele foi se transformando num rio muito potente, com a correnteza muito forte. E aí, então, ele teve mais força ainda para continuar descendo. Só que toda história tem uma história que tudo muda, né? Um negocinho ali que tudo muda. Nessa hora. Nessa hora, nesse instante, o rio se viu ali, no meio de um monte de areia. Era areia para todos os lados que vocês puderem imaginar. Ele ia para frente, ele não conseguia passar. E rio não volta para trás, minha gente. Ele até tentou ir para a direita, mas não conseguiu. Tentou ir para a esquerda e não conseguiu. Era areia. E a água, quando fica na areia, se transforma em quê, minha gente? É a hora que vocês respondem, vai, pode responder. Lama. E lama é o quê? Só depósito de bicho. E aí, de repente, naquela agonia, ele escutou uma vozinha que vinha de lá das areias e a vozinha dizia assim, se transforma, evapora, vai, evapora. Ele disse, eu me transformar de novo. Imagina, eu me transformei nesse rio potente, forte, com correnteza. Eu era só um fiapinho de água que estava lá em cima da montanha. Imagina, eu vou me transformar. Não vou de jeito nenhum. Mas quanto mais ele tentava passar por aquela areia, mais lama ele se transformava. E aquele tempo foi passando. E ele disse, tudo bem, eu vou me transformar, eu vou tentar. Ele esperou um dia de bastante sol, mas que tivesse vento. Ele fechou os olhos e começou a subir. Começou a evaporar. E subiu. Quando ele chegou lá em cima, ele não sabia o que esperar. Mas ele foi, mesmo assim. Ele lembrou daquela coragem lá de cima da montanha e foi. E lá, então, ele viu muitas coisas. Doeu. Opa, se doeu. Dói. Dói a gente chegar num lugar que a gente não conhece. Dói a gente ver coisas que a gente nunca viu. Dói ver, de repente, lá de cima, guerras, crianças passando fome, pessoas no hospital. Dói se transformar
Mas ele também conseguiu ver bastante coisa muito legal. Ele começou a ver os velhinhos na praça, namorandinho. Ele viu crianças brincando. Ele viu artistas tocando na praça e na frente da livraria. Ele viu muitas coisas que ele nunca tinha visto antes. E quando ele chegou lá no mar, ele olhou para baixo e ele se deixou desaguar. Ele chorou. E quando ele chorou, ali ele percebeu que ele era o mar. E que o fiapinho de água estava ali no meio da imensidão. E aí eu fiquei pensando aqui, cá com os meus botões, durante essa história. Que eu pensei em contar uma história de Natal. Mas que história de Natal é essa se a gente não falar de esperança? Se a gente não fala de transformação, de persistência? E é isso que eu desejo para vocês. Muita esperança. Sejamos rio, sejamos mar. Linda. Camila Genaro. Eu digo, eu sou fã dessa mulher, cara. Eu me emociono toda vez que ela conta. Não posso ver ninguém chorar. Ela tá chorando, eu já tô como? Querendo chorar aqui também. Segurando a língua no céu da boca pra lágrima não cair. É esse o truque? É esse o truque. Pra lágrima não cair. Então tá. Camila Genaro, assim, a palavra ela tem uma força, né, Camila? Ela tem uma força. E assim, quando você... a grande arte da contação de história, que é juntar as palavras certas na ordem certas, nos momentos certos e da dinâmica certa, né? Eu tava olhando a partitura deles aqui, como é lindo ver esse monte de coisinhas, um monte de símbolos transformados em música, numa música harmônica para os nossos ouvidos, com sonâncias e dissonantes. E a contação de história também tem a sua partitura. Eu costumo dizer que quando a gente coloca a intenção na história, a gente está montando a nossa partitura. O que a gente quer quando a gente conta uma história? A gente quer fazer sorrir, a gente quer emocionar, a gente quer o suspense. O que a gente quer? E aí essa intenção é do contador de histórias. E por isso que a gente fala que se a gente coloca 50 contadores de histórias no palco contando a mesma história, serão 50 histórias diferentes. Porque vai da intenção do contador de histórias a colocar a palavra, a sua palavra. Porque a história existe, mas a história se mistura com a sua história e se forma uma terceira história. Vem cá, Camila. Olha pra lá. Agora você vai falar lá para as pessoas que estão assistindo a gente, onde que as pessoas podem encontrar você? Onde que as pessoas podem escutar suas histórias, encontrar você? Conta. Então, bora lá, vamos lá. Olha só, super fácil. A tia aqui tá nas redes sociais há muito tempo. E é só com você colocar lá Camila Genaro. Coloca Camila Genaro Contadora de Histórias no Google, que já vai aparecer uma pessoa colorida, sou eu mesma. No Instagram tá @camila.genaro. No Facebook também Camila Genaro. É só clicar lá no Camila Genaro que já aparece. Maravilha! Débora, onde que as pessoas podem achar vocês, encontrar vocês, o trabalho de vocês? Então, YouTube, as redes sociais todas. Facebook, Instagram, é só colocar lá Choro de Bolso. A gente, toda quinta-feira, por volta do meio da tarde, a gente coloca um vídeo novo. A gente está no vídeo número 139, uma coisa assim. São 139 semanas, toda semana tem um vídeo novo. Inclusive amanhã, se der tempo, vai um Luiz Gonzaga. Maravilha. E Calçada da Realejo. Sábado no Tasca do Porto e em algum lugar por aí. E vamos que vamos. Quero agradecer muito. A gente suou para conseguir matar as datas, mas muito foi um obrigado. ano. Olha, eu vou te falar que foi um ano confuso esse, sabe? Foi muita coisa. E aí, assim, toda hora embaralhava. Quero agradecer muito vocês terem vindo, Canduta. Obrigado, Débora. A gente que agradece. Foi lindo. Camila Genaro, obrigado por tudo. Obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada por dividir aqui a mesa com foi muito bom. Pô, a gente pode fazer uma coisa junto, hein? Com certeza. Vamos, bora!
Né? Só vamos. Dentro em breve vai sair o livro Pescador e a Sereia, e esse livro tem um montão de música. Vamos conversar sobre isso. Sacada Cultural fica por aqui. A gente vai pra conversa de bastidor agora. Até semana que vem e Feliz Natal pra todo mundo aí. Beijo. Feliz Natal.